Tá todo mundo vendo aí a apresentação? Sim. Bem, a imagem, né? A imagem, vamos ver aqui eu acho que está bem claro, que já deixei bem claro aí pelo que eu falei, que até a Renascença, né? Até a Idade Moderna, a imagem ela está ligada à arquitetura, ela é inseparável da arquitetura. A própria arquitetura, digamos, é uma espécie de imagem, essa arquitetura monumental, né? Então, aqui não é uma arquitetura que vem lá da antiguidade, mas que reproduz a antiguidade. Isso aqui é um museu em Berlim, né? Em que a arquitetura segue a arquitetura grega, né? Greco-romana, as colunas, é, a, o, em que o que eu quero chamar a atenção aqui é a questão do ilusionismo, né? E a questão da escultura como imagem, né? O que é isso? Aqui tudo é escultura, aqui são esculturas em mármore, né? Isso daqui é uma reprodução de esculturas em metal, em tamanho natural, que foram recuperadas. Eu acho até que já mandei, se eu não mandei, eu vou mandar para vocês o texto que tem sobre a descoberta dessas esculturas, sobre essas esculturas, e sem assim os escudos, e sem os instrumentos, e sem os elmos, né? Elas foram encontradas, feitas em bronze, então aqui é reproduzido já com fibra, né? Com material sintético, utilizando computação gráfica, para a gente ver como é que teria sido, como é que era na época, né? Então, isso daqui é um tipo de imagem, uma imagem que é feita para quê? Não é para representar, mostrar, vamos dizer, a nossa realidade, mas é para representar figuras ideais, né? Heróis, deuses, ou coisas, vamos dizer, do passado que são veneradas. Como aqui, né? Isso daqui, né? E aí aqui a gente tem o ilusionismo escultórico, em que o ápice foi realmente com a Grécia e depois vai continuar com os romanos, né? Mas que também se manifesta, tem também na civilização budista, como também lá na civilização chinesa. É, a, e né, a religião é, em primeiro lugar, o quê? Uma narrativa, né? Toda religião ela começa com uma narrativa sobre a origem do mundo, da vida, das coisas. E aí as histórias que vão se acumulando, os ensinamentos que se ficam, e toda a arte, até o Renascimento, a função dela é, em primeiro lugar, e essencialmente religiosa, né? Então, essas imagens aqui, elas representam a deuses, né? Então, e é uma função religiosa ligada ao templo, de você, diante da representação, né, através do ilusionismo, imaginando que o Deus tem uma forma humana, uma forma perfeita, você tem essa experiência, né? O Deus, a deusa, as figuras, não é? E assim como é, a imagem ela pode representar, né, uma entidade de um outro mundo, né, do mundo divino, ela pode também, o ilusionismo, representar. Aqui no tudo temos figuras divinas, né? Figuras e que elas são divinas por quê? Porque elas são perfeitas, daí, né, são belas, perfeitas, e os deuses eles são imortais, não é? Eles
não sofre as angústias, não passa pelos sofrimentos humanos, né? Não tem a questão da morte, né? E com o desenvolvimento das civilizações, com os impérios, o Império Romano, né? Que vai ser um dos ápices, né? da, da, das cidades, da vida urbana, o ilusionismo, a estátua, além de representar os deuses, ou os elementos ligados à religião, né? Como, por exemplo, o faraó. O faraó, ele não é... depois que o cara era ungido faraó, né? A pessoa era ungida a faraó, ele deixava de ser humano, ele passava a ser semidivino. Até uma questão dele ir lá para o outro lado. Daí que a questão da múmia, da mumificação, do túmulo, né? Mas já com a civilização romana, que aí já é 200 anos de Cristo, né? Vai até mais ou menos o século V da nossa era, a estátua, o ilusionismo, passa também a ter um caráter político, né? De culto ao imperador, à família do imperador, a, aos mortos ilustres, né? Quer dizer, isso já começa, por exemplo, na cultura grega, né? Vai se ter o culto dos mortos ilustres, vai se fazer estátuas, retratos de poetas, de filósofos, de reis, etc. Né? Então, aqui não é um retrato, é uma representação de Antínoco, o favorito, né? O amante do imperador, e que morreu afogado, jovem, e que aí o imperador manda criar essa imagem, que é uma imagem idealizada, como se fosse um deus, como também os imperadores, né? Esse daqui Tino é o amante de Trajano, favorito de Trajano, grande... Adriano, desculpa, Adriano, o grande imperador Adriano. Foi um grande imperador muito importante, e entre os imperadores eles aceitavam essa relação com os efebos. E aqui, então, a gente tem, né, uma das formas da imagem da antiguidade, que vem pela Idade Média, essa forma política e religiosa, né? Ou, primariamente, religiosa e política, de as estátuas, a escultura, né? Elas têm a finalidade de, através da presença, né? Da semelhança, da presença física da imagem, ao culto, né? Como você está sentindo aquela presença ali, né? Então, diante da imagem, você não vai fazer certas coisas, não é? O, é, a, Aqui, por exemplo, né, o imperador, eu não sei se é o próprio Adriano, né, representado, e como é que é feita a representação? É o artista que escolhe livremente? Não, não existe isso. Né? Existe, se vocês forem observar as imagens, elas seguem um determinado padrão, é algo, né, por exemplo, que se aprendia na oficina, né? E isso não é feito, digamos, como nós temos hoje a noção a gente imagina o pintor, o artista fazendo a sua obra individual, criando, né? Não, isso daqui é criado, são oficinas que trabalham com pedra, né? Com mármore, essas oficinas, ou com metal, né? E que tem um mestre. Né? Tem alguns nomes de escultores que ficaram realmente na história, como, por exemplo, Policleto, Praxíteles, porque Policleto escreveu, né, os padrões, ele criou, vamos dizer, criou um texto sobre o ideal da escultura, como deveria ser
o belo, né? Que o belo aí é o belo masculino, a ideia do belo masculino. Né? Praxíteles entrou na história como a primeira vez que foi representado na cultura grega a Vênus, né? Afrodite, como uma deusa nua, mostrando os seios, segurando aqui um pano, abrindo assim, é uma coisa sensual. Mas então, aquilo era uma encomenda da cidade para o culto da deusa, aquilo foi recusado. Aí uma outra cidade gostou num tempo, porque acharam aquilo ali indecente, né? Não era digno. E aí foi um sucesso. Então, mas isso são na cultura grega é onde você tem, por causa do ilusionismo, uma maior liberdade, né, dos artesãos artistas, de criar suas figuras. Porque, primeiro, essas figuras elas são encomendadas, né? Então, tem uma encomenda. Quem encomenda tem uma expectativa, diz como está querendo, como quer, então tem que satisfazer a expectativa. Né? E elas partem de modelos, né? Porque se aprende a pensar assim. Hoje, se você, digamos, é um artista plástico e você é escultor, né? Temos, né? O da minha geração, tem o Tunga, né? Um grande, faleceu recentemente, um artista contemporâneo, né? Tunga, como tem os escultores modernos, né? Quem decide tudo, o que vai fazer, se é o tema, se é abstrato, quais são os materiais, tudo é o próprio artista, né? Mas aqui não. Aqui alguém vai encomendar sabendo que tem um pessoal que é capaz de fazer estátua. Então, eles sabem fazer estátua. Né? E, aliás, essas oficinas existem ainda. Algumas, por exemplo, na Grécia, ainda existe oficina de trabalhar com mármore, né? Criar estátua de mármore, que vem lá da antiguidade. Geralmente numa aldeia pequena em que todo mundo vive ali, de tirar pedra, vive disso, de tirar pedra, transformar pedra, vender e vem sob encomendas. Né? Que, claro, permite a quem está trabalhando fazer certas alterações. Né? Então, e aí, digamos, em termos de imagem que estou falando, o que é? Né? Você tem aqui o objeto, ele te dá uma informação sobre o mundo real, uma informação que é visual. E é estritamente visual, não dá para transmitir isso através de palavras. Como é, por exemplo, porque isso daqui, isso vem, né? Isso é digamos, o máximo, né, da imagem, é aí que vem o poder da imagem, que é de informação visual. Essa informação visual, né, se dá através do ilusionismo. O ilusionismo, o que é aqui? Vamos ver bem. Né? Que informação visual que não dá para traduzir em palavras. Sai do controle da palavra. Sai do controle de quem está falando. O controle só pode ser uma coisa visual, né? O que vai dar vai aumentar o grau de liberdade do artista. O artista não vai ter toda a liberdade mesmo o artista só vai conquistar no Renascimento. Né? Mas aqui já tenho, que é a questão do retrato, do ilusionismo. O ilusionismo escultórico, né? Possibilita, né, o retrato. Então, aqui nós conhecemos que é um retrato que é fiel. Como é que eram realmente essas pessoas, as suas características faciais, né? Do cabelo, do penteado. Isso é puramente visual, isso é puramente imagem. Né? Isso hoje para nós é uma coisa, né, comum. Né? E o que eu quero destacar que, para fazer isso, tá, é a visão bidimensional. Isso daí, a figura 3D não quer dizer que o artista tem essa visão 3D. O que eu estou chamando de visão 3D vai ser a visão que vai se desenvolver a partir do Renascimento, com o ilusionismo pictórico.
Por quê? Porque, é claro, depende muito de uma habilidade pessoal, de você captar os traços das pessoas, né? Imitar bem, né? Que aqui você vê várias as pessoas, né? As figuras, as fisionomias, que aqui é um jovem, que é uma mulher, né? Agora, como é que isso é feito? Isso é, vamos dizer, a partir de certos blocos, seguindo certos princípios que vai se aprendendo ali artesanalmente, na oficina, direto, né, ao longo dos anos, no aprendizado, né, a observar e comparar. Ver. E aqui não tem, vamos dizer, esse compromisso de ser realmente fiel ao retratado. Porque não era para, vamos dizer, um retrato no sentido que nós damos. É uma figura para ser cultuada. Inclusive, muitos retratos eram feitos para serem levados, transportados nas procissões que eram um enterro. Eu ia fazer um enterro era uma procissão, um ato público, né, de uma pessoa importante, então iam levando a estátua, a efígie, né, lá do morto, os seus familiares, para ficar claro assim a importância dessa família, dos que ficavam da linhagem. Então, o negócio. E, inclusive, se usava a máscara mortuária, né, que é tirar o modelo para fazer em metal, principalmente, né? Faz-se um molde, tira-se uma máscara e depois. Então, isso daqui segue determinados esquemas, tem uma semelhança, né? Mas o importante é a imagem corresponder à ideia que se quer transmitir, e que se quer transmitir através de palavras. Né? Então, aqui a ideia. Né? A ideia, isso é um homem nobre, que está aqui a roupa dele para mostrar, né? É um homem sério, vigoroso, né? Os traços têm aqui semelhança. Isso daqui é um retrato de César, né? Parece com César, mas não quer dizer que César fosse exatamente assim, porque não tem esse sentido que nós temos de retrato da realidade. Né? Isso daqui é uma imperatriz. A imperatriz não é assim, inclusive dá para ver bem, vamos dizer, como o rosto é o mesmo rosto de muitas deusas gregas, mesma forma do grego. Né? Mas então isso é o culto. O culto é a grande função da imagem. Vamos lá, voltar aqui. É a grande função da imagem na antiguidade até o fim da Idade Média. E aí, vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Então, a imagem, não é, na antiguidade, ela é muito limitada e, sem dúvida, a imagem mais importante, o tipo de imagem mais importante é a escultura e a estatuária. Né? Então, aqui temos já na Índia, né, e outros países, porque o budismo, né, não ficou na Índia. O budismo é uma filosofia que se tornou religião graças aos ensinamentos de Buda, que foram escritos, não por ele, né, mas por seus seguidores, escreveram lá, e daí isso daí vai ser desenvolvido, vai ser interpretado. E, assim como tem os textos, vai precisar a imagem. Né? A imagem que é de pedra localizada, né? É a própria arquitetura, são os templos, como é também
né, os relevos, as estátuas e as pinturas parietais. Né, então, aqui, aí, dependendo do propósito, esse ilusionismo ele é mais ou menos ligado à realidade. Né? Então, por exemplo, no ilusionismo grego, tem mais relação com a realidade, porque tem toda uma preocupação com a anatomia, né? As figuras são todas, vamos dizer, anatomia totalmente correta, né? As proporções. Né? Aqui não, porque aqui a ênfase é outra coisa. A ênfase é na concentração, na meditação, né? O tamanho. Né? E, conforme a região, né? A região territorial, né? O espaço territorial onde trabalham os artesãos, artistas artesãos, a mesma imagem assume formas diferentes. Né? Isso daqui é a imagem do Buda sentado, em posição de lótus, né? Outra, já aqui em metal, ouro. Né? Aqui na China, né? Na China ele vai assumir outras formas. Aqui na China, né? Uma forma de escultura, né? E de ilusionismo é a cerâmica. A cerâmica, a cor também, né? Que a cerâmica pode ser pintada, pode ter cor, né? Então, é reproduzida. Né? O, o que é importante aí através do ilusionismo? O ilusionismo, né, ele possibilita uma informação que é estritamente visual. Né? Como aqui a expressão desse homem, dessa figura. Né? Isso daí não dá para você descrever, passar em palavras. Né? Que a expressão da figura tem a ver com a mão, como é que ele está, a concentração interior, né? Ele está pensando, refletindo, é uma coisa muito séria, né? É um estado de alta concentração, você está vendo como ele está, os olhos estão abertos, mas ele não está vendo nada, né? E essa relação com o braço, a postura, né? Aqui um outro, né? Que também tem essa. Agora vocês veem como a coisa se repete. A figura é diferente, mas é o mesmo tipo de olho, o mesmo tipo de boca, embora os lábios sejam diferentes, a mesma posição da mão. Né? É porque a questão é, vamos dizer, em última instância, isso daqui está a serviço de algo que está escrito, mas que só pelo que está escrito, só pela palavra, que não pode, como não dá para comunicar. Né? Que isso daí, a imagem, como a escrita, como a palavra, ela sempre tem uma função de educação. Né? Então, a educação para isolar-se, concentrar-se, ficar meditando, né? A ficar consigo mesmo, né? Ah, a imagem dá um exemplo, você diante da imagem, você como se a imagem fosse de verdade, você vai imitar, né? Então você senta na mesma posição, você procura se concentrar, né? Então isso é o ilusionismo, né? Escultórico. Vamos ver se dá tempo hoje de eu abordar o ilusionismo pictórico. E o ilusionismo ele se restringe, e na maior parte das imagens, por exemplo, na pintura, não se recorre ao ilusionismo, porque o objetivo principal é aquilo que está na palavra. Com a invenção do livro, está nos livros sagrados. Né? A arquitetura
budista deu origem, aliás, o budismo, né, deu origem a muitas coisas que vão ser muito importantes depois para o desenvolvimento das civilizações. Por exemplo, foi o Buda que criou esse conceito de misericórdia, piedade. E, por exemplo, a cultura grega renegava, não aceitava de maneira nenhuma. Porque o que é piedade? A piedade é a compaixão, né? Misericórdia, a compaixão. Piedade é sentir a dor do mais fraco e poupá-lo, né? Ajudá-lo. E uma cultura guerreira, que o mais alto valor o, o sentimento de nacionalidade e de superioridade, de guerra, não pode ter esse sentimento de piedade e misericórdia, né? O vencido, você não vai ter piedade dele, misericórdia, isso na concepção antiga, né? Que é escravocrata, os vencidos vão se tornar servos ou escravos, né? Se não são assassinados, então não, que é mas a visão do Buda é o outro o oposto, não é a guerra, é a paz, né? Então, a, a, a misericórdia, né? A piedade, a compaixão, ela está acompanhada dessa busca da paz, né? Da paz interior, de você atingir o nirvana. E o sucesso do Buda, né, é que ele criou uma instituição que depois vai ser muito importante para a nossa própria história, vai ser muito importante para o cristianismo, para a igreja, a formação da igreja cristã, que são o mosteiro, né? Ele vai criar, vai surgir, né? Não é isso é uma criação dele, mas a religião, porque ele organizou os homens depois das mulheres como monges e monjas e mosteiros, com todo um caminho de vida sem violência, sem desejo, né? Isso é muito importante observar isso, sem desejo, ou seja, abandono do sexo, né? Sem apetite, faz uma refeição só uma vez por dia, né? Autoconcentração, sem um desejo sexual, dependendo, vamos dizer, da ajuda, do que lhe dão, porque originalmente eles vão saindo pedindo, né? Mas aí o apoio acaba, vai ter todo um desenvolvimento. Bem, importante é que o budismo deu origem à stupa. A stupa, que é um lugar de culto, é um templo, um lugar de culto em que a estátua está lá dentro, a figura está lá dentro, e que o fiel, o crente, vai encontrar um lugar de isolamento, sozinho, para meditar. Essa coisa do isolamento, do ficar sozinho, isso é uma grande novidade. Porque é só imaginar a vida comunitária, dependendo da terra, da caça, está todo mundo sempre junto, vivendo todo mundo junto, próximo. Né? Isso vai ser muito importante para a formação da individualidade. Então, aqui são variações de estupa, conforme, porque o budismo, né, que é uma filosofia que vai se transformar em religião, religião tem uma explicação da origem do mundo e tem toda uma moral, vamos dizer, um comportamento que se tem que seguir, que é coletivo. Então, o budismo conserva a mesma noção, vamos dizer, de origem do mundo, do hinduísmo, que é uma concepção muito dinâmica, possibilita mil interpretações. Né? O hinduísmo é uma religião muito complexa, que também, na época do budismo, vão ser
aqueles conhecimentos, né, as orações, aquilo que era transmitido oralmente, vai ser escrito no livro dos Vedas, não é? Que é o então tem a noção de ciclo, de que surge o ápice e decai, morre, aparece de novo, o próprio universo. Tanto que tem hinduístas que são ateus, não acreditam em Deus, mas que o hinduísmo, né, permite você. Como tem muitos deuses, criam, e o budismo não contraria, né? Muito interessante a, a civilização indiana, hindu-budista, né? E o budismo tem um lado, digamos, prático, que é de você alcançar a felicidade, o bem-estar, através de práticas, né? Práticas individuais, que os monges, vamos dizer, levam ao pé da letra e que ajudam. Então, aqui a gente tem o. Né, Antiguidade e Idade Média, a arte ela se desenvolve sempre ligada a isso, ao culto ou ao poder. Né? A religião ao poder, porque é o culto. Tanto a religião como o poder, né, já complexo, organizado, exige o culto de símbolos, e no caso aí, em alguns casos, o culto do imperador, né? Até hoje, vamos dizer assim, quando tem um ditador, tem toda uma política de culto ao ditador, né? Idealização. É, a, o, então, aqui a gente tem tudo isso é arte, né? E, estritamente falando, o que, que você tem? Isso daqui você tem é, a, a, essas construções, isso tudo já é mais recente, é bem recente. Né? Tem que ver aqui, eu não tenho assim, os dados aqui da coisa, mas isso daqui tudo já esses templos que existem, geralmente tudo já é depois do ano 1000, depois do ano 1000 ou do ano depois de 500, já é tudo, né? Não é isso daí já é o budismo, já, né, no seu ápice, que vai levar séculos, vai se difundindo e vai tomando forma diferente. E aí a gente tem, né, aqui a arquitetura, não é, com os nichos, né, o arco redondo isso vem lá de Roma, né? As colunas, aqui são outros tipos de coluna, vem lá do Egito, via Grécia, né? Já esses pináculos, né? Isso daqui é a, essa forma, né, de telhado, aí é uma coisa, vamos dizer que é uma criação lá, que é esses telhados aqui, né, da cultura budista, da cultura chinesa, não é como aqui, essa é o mesmo, é uma estupa, né? Aqui é uma outra estupa, é outra forma, né? Parece um sino, uma cúpula, né? Aqui tem forma de terraço, uma cúpula lá em cima, e aqui é como uma torre, né? Isso daqui é na China, o Tibete fica também na China, né? Bem, então, vamos lá passar agora aqui, a apresentação. Então, vamos ver a China, né? Então, eu estou enfatizando, né? Lá, a partir do século sexto, sétimo, sexto, quinto, quarto antes de Cristo, né? A gente vai ter a formação dessas três grandes civilizações, uma ou greco-romana, né? Começa a Grécia, depois com os romanos, a Índia, onde vai surgir o budismo,
e de onde muitas ideias vão chegar, como, por exemplo, a transmigração das almas, né? O renascimento das almas, a piedade, noções matemáticas, né? Por exemplo, o famoso teorema de Pitágoras, na verdade, vem lá da Índia. Não foi o Pitágoras, agora o Pitágoras viajou à Índia, né? E ele criou um dos primeiros filósofos, ele criou lá uma comunidade, uma coisa meio mística, né? Em torno dos números. E foi muito importante, né, para a história da filosofia, o pensamento científico, mas o teorema de Pitágoras não é dele, não. Então, a importância, né, da estatuária, do ícone escultórico na antiguidade. Aqui é o túmulo, são os guerreiros de Xi'an. É o túmulo do primeiro imperador da China, né? Porque a China foram surgir várias dinastias. Dinastias são famílias, né, locais que detêm o poder, então passa do rei para o filho, depois passa para o neto, né? A sucessão fica sempre dentro da família e, e num território muito vasto, esses primeiros reis eles só tinham essas dinastias, né? Só tinham um poder local, ficavam disputando com as outras, até que um conseguiu unificar e criou, né, um império. Vão mudar as dinastias, mas o império vai continuar até o século XX, continua até o século XX. E o primeiro imperador, que acumulou um poder incrível, ele mandou construir para o seu túmulo, né? Assim como no Egito já os faraós subiu ao trono imediatamente, já ia preparar o seu túmulo, a sua glória, né? E é a imortalidade. Aqui o imperador chinês ele manda preparar um túmulo em que vão acompanhá-lo no túmulo todo um exército de terracota, todo um exército feito de barro cozido, né? De argila cozida. Exército em tamanho natural, né? Aqui a gente tem o ilusionismo. O ilusionismo as figuras, não quer dizer que elas sejam reais, mas vamos dizer, elas dão informação visual, né, sobre os trajes, o tipo de cabelo, os penteados, né? Os cavalos, você veja que todos os cavalos servem o mesmo esquema. As figuras, elas servem o mesmo esquema. As variações de posição são poucas, são rígidas, né? Mas tem um monte de informação visual que isso daqui não se passa para palavras, não é? Então, a imagem, a comunicação pela imagem é diferente da comunicação pela palavra, seja a palavra falada, oralidade, como seja a palavra escrita. Isso é uma coisa extraordinária. Assim, esses são milhares de estátuas, né? E os caras que fizeram isso, depois de pronto, foram assassinados. Nossa, barra pesada. O... Então, eu estou aqui. É, a... Eu quero aqui enfatizar, que é o ponto principal, né? Que a visão bidimensional é quando isso é a antiguidade até a Idade Média. Você tem essa complementação da palavra falada e escrita, que aí já é o livro manuscrito, de um lado, e o livro manuscrito exige, digamos, especialistas, tanto os que produzem o texto, como os que escrevem, os que copiam, né? Existe todo uma... E com a imagem. A imagem é um prédio, é uma construção em que, além da própria construção, que ela tem uma imponência, vamos dizer, ela
ela simboliza alguma coisa, pela forma você reconhece, né? Como a gente reconhece. Você olhou ali, aquilo é uma igreja católica. Olhou ali, não, aquilo é uma mesquita muçulmana. Não, aquilo ali é uma estupa. Opa, aquilo ali é uma estupa. Oh, meu Deus. É uma estupa budista, né? Ou de qualquer maneira, vamos dizer, ou é um palácio, né? A imagem ela está associada a esse, ou é um túmulo, ela está associada a esse lugar e ela tem um caráter de narrativa visual que complementa e passa, digamos, um tipo de informação visual que não quer dizer que seja verdadeira, mas uma informação visual que não é possível pela palavra. Né? Como, por exemplo, né, a representação do ilusionista do Deus. Então, você tem uma informação visual do Deus, ou do imperador, de coisa que só pela palavra não dá. Não quer dizer que isso seja verdadeiro. Ela não tem. Como é que a imagem a imagem de Deus, do Deus é verdadeira? Ela só pode ser imaginada, né? Pode seguir certos princípios. E isso é muito importante, porque seguir certos princípios que são estabelecidos por formas, por tradição, por costume, né? E que podem ser controlados por quem não trabalha com o tátil e com o visual, por quem só trabalha com a palavra, ou só com a palavra escrita, né? Só com o audiológico. E, aliás, né, é isso que caracteriza a arte até o Renascimento. Né? Porque como é que funciona a dinâmica? Como é que vamos ter imagem? É preciso, vamos construir um templo, vamos construir um palácio, vamos construir, então é preciso ter essa demanda, que já é uma coisa coletiva, e quando que encomenda, aí vamos trazer o pessoal que é capaz de fazer isso. Aí vem o pessoal que é capaz de fazer a construção, que inclui desde a arquitetura, inclui a escultura, porque é uma arquitetura feita à mão, de pedra, então inclui ornamentos, e ainda exclui a pintura, que é principalmente a parte interna. Pintava-se a parte externa também, inclusive as estátuas eram pintadas, elas eram coloridas, né? Na antiguidade. Tá? Então, vamos agora aqui. Então, a arte, a imagem, até o Renascimento, né, ela está ligada à construção de pedra, ao plano da construção de pedra. É uma imagem essencialmente bidimensional. Bidimensional, vamos dizer, é uma visão bidimensional, que você vai olhar aquilo ali já com as suas ideias que você tem, tá? E você vai interpretar os símbolos. Você vai decodificar a narrativa. Quando a gente lê uma coisa, a gente está decodificando. Né? Você transmite uma mensagem, aquilo é um código que você decodifica. Então, a narrativa, né, visual, ela segue um outro código diferente da escrita. Mas ela também segue um código, que é exatamente como é que você organiza os planos. Ou melhor, como é que você organiza as figuras, os ícones no plano. Né? Como é que é a posição desses ícones. Como é que é a relação de um com o outro, de tamanho e tal. Né? E tem uma coisa que aí que é a diferença entre a estátua, vamos deixar a margem, que é a coisa mais fascinante que tem antes do Renascimento, né? A estátua redonda, o ilusionismo da estátua, é que a narrativa não se refere apenas ao que as pessoas fazem, ao acontecimento das figuras, mas refere também ao espaço. Né? Então, João e Maria se encontraram no jardim.
Então, a imagem vai mostrar isso, João e Maria no jardim. Então, tem que aparecer o jardim, né? E isso, a estátua em si, ela não possibilita, mas o relevo dá para representar o jardim também, como também a pintura na parede, dá para representar João e Maria no jardim, as figuras no jardim. Como é que isso é representado? Não quer dizer que tem informação visual, não. O importante é entender isso daí, né? Então, digamos, isso pode ser feito sem ilusionismo nenhum, que é como na pintura egípcia. Mas os gregos, eles chegaram também ao ilusionismo na pintura. Não um ilusionismo perfeito, mas de representar cenas no plano, né? Por exemplo, João e Maria lá no jardim, cenas em que não apenas a gente entende que João e Maria estão no jardim, mas a gente tem uma visão realmente do João e Maria numa posição, com o jardim, com as plantas. Tem até um prédiozinho lá no jardim, tem um coreto, aparece até o coreto, né? E de uma forma, vamos dizer que tem informação visual sobre a cena. Isso é o ilusionismo pictórico. Só que isso acontece na Grécia, e já na Grécia isso é contestado. Isso é considerado algo perigoso, algo que se deve proibir. Tá? O Platão, né? Esse grande nome da filosofia, ele é contra o ilusionismo da pintura, não é o ilusionismo da estátua, mas é o ilusionismo da pintura e também do teatro, que surge junto com o ilusionismo pictórico também na Grécia. O teatro é uma forma também de ilusionismo. Por quê? Porque no ilusionismo pictórico, como no ilusionismo do teatro, né, a, o artista ele tem o poder de alterar a narrativa, dar importância diferente na narrativa. Então, por exemplo, né, e a função da imagem é complementar, é servir a narrativa dos livros, manuscritos, das tradições orais, dos costumes, que é, no final das contas, a religião. Não é? E isso é muito importante porque, né, os romanos continuaram o ilusionismo pictórico, escultórico dos gregos, e, aliás, o que a gente conhece da pintura grega veio através dos romanos, por causa de Pompeia e de Herculano, duas cidades que foram soterradas pelas lavas do Vesúvio, um vulcão que explodiu sem ninguém esperava, as cidades estavam lá no sopé do vulcão, todo mundo foi engolido pela lava e ficou todo mundo como mumificado, tudo. E depois das escavações, isso é uma das grandes descobertas do século XVIII, né? Então, interiores de casas, então se conhece, né? E qual é o problema do ilusionismo pictórico? É que, como ele pode representar o espaço, dando a ilusão de profundidade, ou seja, o ilusionismo pictórico, vamos dizer, opa, tá ok. Tem gente que tem que sair, né? Então, deixa eu fazer aqui a chamada. Está chegando já as coisas, depois eu continuo para quem tiver interesse. Deixa eu parar aqui a gravação também.